70 vezes 7. Que tema maravilhoso ensinado por Jesus Cristo, não? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, nós temos: Então Pedro, aproximando-se dele, aproximando de quem? De Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, nessa passagem o que podemos ver é Pedro se aproximando de Jesus e perguntando quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. E ele usou 7 vezes. Bom, o que acontece é o seguinte: os mestres da lei na época ensinavam que deveriam perdoar as pessoas 1, 2, 3 vezes no máximo. Então, de repente, quando Pedro chegou até Jesus, ele chegou daquela maneira meio que generosa: Mestre, devemos perdoar quantas vezes? Até 7 vezes? Então Pedro de repente colocou um número até meio que extenso, segundo os ensinamentos da época. Se esse foi o caso, de repente Jesus, observando isso, falou para Pedro: Não digo 7, e sim 70 vezes 7. Mas o que essa expressão de Jesus significa? Bom, pessoal, aqui não é questão de matemática, aqui é questão de qualidade, de atitude. A expressão 70 vezes 7 nesse caso significa infinitamente. Me parece que no grego pode ser traduzido tanto como 70 vezes 7 ou como 77 vezes. Algumas traduções bíblicas você vai encontrar 70 vezes 7 ou 77 vezes, que no final das contas não tem nada a ver com matemática. Na realidade, o ensinamento de Jesus tem a ver com qualidade, com atitude, perdoar o nosso irmão infinitamente. Mas antes de parar nesse texto aqui, eu quero levar vocês até Gênesis capítulo 4, onde nós vamos ver alguma coisa similar e entender por que de repente Jesus citou 70 vezes 7. Vamos lá. Bom, pessoal, em Gênesis capítulo 4, bem lá no começo da Bíblia, nós vamos ler uma passagem interessantíssima. Acompanhe só. Gênesis 4, capítulo 23 diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. No 24, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha lá em Gênesis capítulo 4, tem alguma coisa a ver? Deu para entender alguma coisa aí, nesses 70 vezes 7? Bom, o que acontece aqui é o seguinte: nós estamos vendo aqui a história de Lameque. Lameque faz parte da descendência de Caim. Nós sabemos que Caim acabou matando Abel, e a Bíblia relata nesse capítulo 4 essa história mesmo, e na sequência vem falando da geração da descendência de Caim. Até que chegamos até Lameque. Aqui, Lameque acabou pegando a história de Caim, que ele é descendente de Caim. Ele viu que Deus acabou o protegendo de certa forma, que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. Então ele acreditou aqui e falou para as duas mulheres: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque então vai ser 70 vezes 7. Então muitos estudiosos acreditam que ele falou de uma maneira orgulhosa, né? Se Deus protegeu Caim lá 7 vezes, né? Então Lameque aqui, que de repente agiu por autodefesa, um homem, né, me feriu, então acabei ferindo ele também, matando ele, então aqui Lameque vai ser 70 vezes 7. Mas um caso interessantíssimo é que Jesus, ele não está preocupado com vingança, entendeu? E de repente lá com Pedro ele deve ter usado alguma coisa para passar esse ensinamento, essa história aqui de Lameque. A questão não é vingança, a questão agora é o perdão. Lameque de repente estava com essa questão, com essa matemática na cabeça de vingança, mas não. Hoje em dia é totalmente diferente. Hoje nós temos que perdoar o nosso irmão, e Deus usou essa mesma matemática aqui de Gênesis 4, lá em Mateus 18, 22, para ensinar para você, para ensinar para mim, para ensinar a todos nós que devemos perdoar infinitamente. Não tem nada a ver com vingança, o que tem a ver é o perdão. E o engraçado aqui nessa história de Gênesis 4 é que Lameque falou uma coisa interessantíssima que eu acho.
eu matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Hoje em dia acontece a mesma coisa, nós não temos paciência. A pessoa te feriu, a pessoa te incomodou, as primeiras reações que temos é pagar da mesma moeda. Às vezes você está no trânsito dirigindo, alguém fala mal contra você, alguém te insulta e você já pensa em atacá-lo. A gente se sente ameaçado de alguma coisa, a gente já pensa em retrucar. E aqui nós podemos ver uma geração de Caim e Lameque, no caso, matando, fazendo conforme Caim também fez com Abel e acabou executando um homem ou dois homens aqui no caso, né? Então é um ensinamento muito grande pra gente, pessoal. O perdoar 70 vezes 7 significa infinitamente. Nós temos que perdoar as pessoas. O perdão vai fazer bem tanto pra gente quanto com a outra pessoa. A outra pessoa vai ficar também muito feliz por saber que a gente libera perdão e aceita o perdão também das pessoas. Então só vai fazer bem pra gente. O assunto ele é muito amplo. Nós temos também outras passagens. Nós temos na parte de Lucas, que diz que se o irmão chegar até você e pedir perdão para você, você repreende ele, você perdoa ele. E se no mesmo dia ele chegar até você e pedir perdão 7 vezes no dia, você tem que perdoá-lo. Você vê como uma coisa tem a ver com o infinito? E às vezes a gente pode pensar, 7 vezes num dia? Exatamente o que acontece entre nós. Quando alguém vem pedir perdão para você uma vez, você perdoa. Aí ele vem pedir a segunda vez, você já fica meio assim, perdoa. Na terceira, quarta, quinta vez, você já fica pensando, esse irmão tá de brincadeira comigo, chega de perdão. A gente tem essa tendência de fazer que nem os mestres da época, em perdoar 1, 2, quando não 3 vezes. E Jesus nos ensinou que tem que ser infinitamente, porque assim como Deus nos perdoou infinitamente e continua nos perdoando. Na sequência do capítulo 18 de Mateus, nós vamos poder ver a parábola que tem a ver com perdão, uma das parábolas mais longas da Bíblia, tem a ver com perdão. Isso é assunto para outra reflexão do dia, outro ensinamento, mas nós podemos ver que o assunto ele é muito extenso, porque ele é muito importante para nossas vidas. Então, pessoal, que nós podemos perdoar o nosso irmão. A questão perdoar 70 vezes 7, como é tema aí da fanpage e do YouTube, ele tem a ver com qualidade e tem a ver com atitude. Ele não tem a ver com quantidade. Até porque quando Jesus falou para Pedro perdoar 70 vezes 7, Pedro não ia ficar ali contando, né? Perdoei 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 77 ou até o 490. Então a questão não é essa. Ok, pessoal? Depois nós voltamos com mais reflexões e mais passagens bíblicas para compartilhar com vocês aí. Um abração.